Amém. Glória a Deus. Boa noite, irmãos. Boa noite. Paz do Senhor, amém? Amém. Vamos colocar em pé. Abrir a palavra em 2 Coríntios, capítulo 4. Versículo 16 ao 18. Amém? Diz assim a palavra do Senhor, no versículo 16. Por isso, não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação, não atentando nós nas coisas que se veem, mas que se não veem, porque as que se veem são temporais e as que se não veem são eternas. Aleluia! Eu vou ler mais o capítulo 5, o número 1. Sabemos que a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos da parte de Deus um edifício, casa não feita por mãos, eternas, mas nos céus. Amém? Amém. Vamos fechar nossos olhos, pedir para que o Senhor venha abençoar o culto desta noite. Amém? Amém. Ó Deus, meu Pai, Deus Todo-Poderoso, Deus amoroso e Deus misericordioso. Aleluia. Nós estamos aqui nesta noite, Senhor, ó Pai, para agradecer e agradecer ao Senhor, o Santo do Santo, o Todo-Poderoso, Aleluia. o Pai que tem cuidado de todos nós, Senhor, ó Pai. Obrigada, Senhor, pela presença do Teu Santo Espírito, ó Pai, que já está passeando no nosso meio, ó Deus, ó Pai. Fala conosco nesta noite, Senhor, ó Pai. Vem, Senhor, ó Deus, ó Pai, acalmar os nossos corações, Senhor, ó Deus. Também envia os Teus santos anjos, ó Pai, sobre esta igreja, Pai. Anjos, Senhor, ó Deus, para nos guardar, Senhor, ó Pai, para lutar contra todo impedimento, ó Pai, da explanação da Tua palavra nesta noite, Senhor, ó Deus. Nós estamos aqui, ó Pai, de coração aberto, Senhor, ó Deus, e declarando que só o Senhor é Deus. Jesus Cristo é o nosso Salvador, ó Pai. Então, abençoa, Senhor, ó Deus, o culto desta noite, Senhor, e todos os ministérios da Tua igreja, Senhor. Sustenta-nos nas Tuas mãos, ó Pai, porque os dias são difíceis, mas maior é a glória que está no Senhor na nossa vida. Amém? Amém, irmãos. Pode se assentar. Por isso, não desanimeis, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova de dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. E mais um pouco, se a nossa casa terrestre, deste tabernáculo, se desfizer, temos a parte de Deus um edifício, feito pelas mãos de Deus, amém? Amém. Glória a Deus. Irmãos, todos sabem aqui que recentemente nós perdemos um ente querido, meu cunhado, e desde então eu tenho pensado muito
em salvação, em fazer o bem e agradar a Deus. Paulo fala aqui sobre não desanimarmos, porque as lutas, irmãos, as tribulações e as adversidades são todos frutos de uma relação com Deus. Os sofrimentos da terra não serão capazes de superar a glória que nos aguarda em Deus. Então, irmãos, nós devemos manter os olhos no que é no eterno e não o que é passageiro. A salvação, irmãos, o começo da salvação é receber a pessoa de Deus, o Espírito de Deus. E o objetivo da salvação é desfrutar da pessoa de Deus por completo e para sempre. E Paulo, ainda mais adiante aqui, no versículo 5, no capítulo 5, no versículo 10, ele fala, ele nos mostra que nós humanos temos diante de nós uma escolha: praticar coisas boas ou praticar coisas más, ou seja, viver de acordo com os padrões de Deus ou ignorar todos esses padrões que está aqui na palavra. Então, irmãos, o que tem passado na minha cabeça é que nós devemos esperar mais de Deus e menos das pessoas. Que nós não devemos depender da gratidão delas e não esperar reconhecimento e nem depositar a nossa felicidade no retorno que a gente faz por elas, mas o que a gente faz por Deus aqui na terra. E nós devemos ficar felizes por nós mesmos, porque o que importa, irmãos, é o que está aqui dentro de nós. Por isso, irmão, seja uma bênção na vida de alguém, e o próprio Deus se encarregará de nos abençoar, amém? E agradar a Deus, porque não importa a maldade que as pessoas carregam, e o que realmente importa é o que a gente leva para dentro de nós. É sobre ser uma pessoa que sempre oferece algo de bom para alguém. E florescer, irmãos, nos dias maus tem sido um desafio. Semear é o que devemos fazer. Semear a paz de Cristo tem nos dado, para que seja notório os frutos do Espírito Santo que está em mim e está em você. E eu tenho trazido essa palavra que tem falado daqui da terra e da nossa morada lá em cima, mas eu não venho falar da morte porque dói, a saudade dói e não tem explicação, e não venho falar também que foi Deus, porque eu acredito que Deus que nós servimos é o Deus da vida, mas o Senhor sempre diz na palavra que nós devemos vigiar, orar e vigiar, porque a gente não sabe a nossa hora, não é verdade? E tudo isso nós temos passado, e tudo que aconteceu, eu vejo que o meu cunhado, com apenas 36 anos, ele fez tantas coisas boas, que às vezes uma pessoa demora muitos anos e não consegue fazer. Ele recebeu honra pós-morte, mas como a Cris disse no velório, que a mesma honra que ele recebeu aqui, ele estava recebendo no céu. E isso aqueceu o nosso coração. E esse é o testemunho que ele nos deixou, de fazer coisas boas. E o legado que ele deixou para nós é que ele foi um bom homem, um bom cidadão para a sociedade. Ele morreu em comunhão com Deus, porque há 2 meses atrás da sua morte, ele se casou com a minha irmã.
E isso incomodava ele. Mas o padre mesmo que fez o casamento deles lembrou de quando ele terminou o casamento. Ele falou: padre, agora está tudo certo? Agora está tudo certo, Juninho. Então, ele deixou um legado. E tem uma coisa que me pegou bastante, me emocionou bastante, e as pessoas que estavam ao redor ficou sabendo, é que quando eu estava no velório lá em Prudente, entrou um senhor, aparentemente morador de rua, mas nós estávamos tão abalados, e eu vi que ele tinha uma perna, um problema na perna virada. Eu não me lembro se ele entrou mancando ou estava com uma ajuda assim. E ele cumprimentou a minha irmã e cumprimentou eu, deu sentimentos e tudo bem, e saiu. Quando nós estávamos aqui em Assis, no segundo velório, né, o primo dele me contou a história, chorando. Ele falou: aconteceu uma coisa que me emocionou muito. E eu falei: Deus, esse é o meu primo Juninho. Porque muitos conheciam ele como Cabo Paz, mas nós conhecemos eles como Juninho. E ele falou assim que ele estava no velório em Prudente, esse primo dele, e que entrou esse senhor andarilho e falou: aqui é o velório de um policial. Ele disse: é o Paz, é meu primo. Ele falou: quem é a esposa dele? Aquela moça que está do lado ali do caixão, a família dela está ali. E ele veio cumprimentar. Mas aquele senhor disse: eu vim me despedir do policial que me dava de comer. Ele comprava marmita para eu comer. Então, irmãos, são pequenas coisas que meu cunhado fez. Ele também é lembrado porque ele nunca falou não. Se você pedia para ele ir no lugar, até viajar, no outro dia, mesmo cansado, ele ia. Ele fazia assim de bom coração. E é por isso, irmãos, que ele recebeu toda a glória. E eu tenho certeza que ele está na eternidade. Você entendeu por quê? Mas todo o legado que ele deixou, nós, e o testemunho dele, que eu estou contando, e a minha família, nós vamos levar dentro de nós. E é um exemplo para nós, a vida dele. E só em 36 anos, tudo que ele tem feito por nós e pela sociedade. Amém? Não é tristeza, mas é gratificante ter o testemunho dele para contar. Amém? Vamos arrumar, irmãos, a nossa casa, porque nós não sabemos a hora de ir. Pedir a Deus para tomar o lugar de honra dele aqui dentro de nós, todos os dias das nossas vidas. Amém? Amém, irmãos. Vamos louvar a Deus nessa noite. Graças a paz, igreja. E nessa noite nós possamos entrar na presença do Deus Todo-Poderoso. Que a gente possa erguer a Ele o nosso melhor louvor, a nossa melhor adoração, o que nós temos de melhor para entregar. Porque a palavra diz que o Senhor, Ele sonda os nossos corações. Ele conhece as nossas intenções no mais íntimo. E quando nós o louvamos com o coração quebrantado, essa palavra diz que o Senhor, Ele habita no meio dos louvores. Então que nessa noite a minha e a tua adoração, ela possa subir aos céus como um perfume suave ao Senhor,
como uma adoração que agrada ao nosso Pai. E que Ele possa encher esse lugar com a glória dEle. Que Ele possa encher esse lugar com o poder sobrenatural dEle. Que Ele possa falar comigo e com você nessa noite. Amém? Não há nada que eu queira mais da tua presença. Não há nada que eu anseie mais que ver a tua face. Não há nada que eu queira mais que a tua presença. Não há nada que eu anseie mais que ver a tua face, Deus. Vem nesse lugar. Enche esse lugar. Enche esse lugar. Enche a minha vida. Tu estás assentado sobre os querubins. Estás entronizado e os serafins. Tu que estás aclamado por anjos, vem nesse lugar. Tu que estás assentado sobre um trono de glória. Tu que estás entronizado sobre os louvores do teu povo. Tu que estás aclamado por tua igreja, vem nesse lugar. Vem nesse lugar.
quando nós caminhamos verdadeiramente com o Senhor Jesus, nós reconhecemos a voz do pastor que fala conosco. Quando nós entramos na presença dele todos os dias, quando nós nos assentamos à mesa com ele, quando a dificuldade bate a nossa porta, quando o tempo mal bate a nossa porta, nós conseguimos reconhecer quem está falando conosco. Nós conseguimos reconhecer as vozes e discernir o que é bom e o que não é bom para a nossa vida. Que nessa noite você possa reconhecer a voz do teu Senhor, que você possa reconhecer a presença do Senhor Jesus e que o teu coração possa queimar novamente por Ele. Entre na intimidade do Senhor e permaneça nela. E aí o Senhor, Ele não vai sair da sua vida nunca mais. Quem é esse que vem nos abraçando? Quem é esse que vem nos constrangendo com o olhar? Ele é tão sábio, ensina em amor. Ele é tão manso, cuida dos corações. Quem é esse que vem nos abraçando? Quem é esse que vem nos constrangendo com o olhar? Ele é tão sábio, ensina em amor. Ele é tão manso, cuida dos corações. Ele entrou em casa, Ele está na mesa, Ele nos observa, sabe que o esperamos. Ele entrou em casa, Ele está
nome sobre todo nome, nome sobre todo nome, Jesus, nome sobre todo nome, nome sobre todo nome, seu nome é Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz, seu nome é maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Santo é o Senhor. Shalom, amados. Louvado e engrandecido seja o nome do nosso Deus, amém? As crianças podem ir com as professoras, elas estão chamando vocês, que Deus abençoe, glória a Jesus, amém? Graças a Deus. Vamos orar? Nós vamos ler as escrituras depois. Primeiro nós vamos fazer uma introdução importante, aí nós vamos ler a palavra. Querido Deus, amado Senhor, Deus poderoso, Deus maravilhoso, Tu és digno, Senhor. O Teu nome é santo, o Teu nome é poderoso, e nós estamos, ó Deus, neste lugar para engrandecer aquele que vive para sempre. Sabemos que a Tua palavra é poderosa, sabemos que o Teu nome é precioso. Nós cantamos aqui, Senhor, Tu és aquele que vive para sempre, o Rei soberano sobre todo o céu, sobre toda a terra. Move aqui, Senhor, com a Sua verdade, que os anjos que já estão aqui se movam segundo aquilo que o Senhor preparou e libere aquilo que eles vieram trazer, porque o Senhor deu ordem para isso. Continue abrindo as escrituras, Espírito Santo, continue falando conosco, continue movendo neste lugar. Ah, Senhor, ai, Jesus, querido, abre o nosso entendimento para compreender e o coração para entender as escrituras, e traga sobre nós o Seu cuidado, o Seu querer, o Seu poder, porque nós queremos ouvir a Tua voz através da Tua palavra, em nome de Jesus, amém. Pode se assentar, meus amados. Glória, 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 aleluia, amém? Muito bem. A tua origem não determina o teu futuro. É sobre isso que nós vamos falar esta noite. A tua origem não determina o teu futuro. Porque muitas vezes nós passamos tantas coisas desde o nosso, até a concepção, a infância, a adolescência, né? Aqueles que já passaram por ela, aqueles que têm um pouco mais de idade. Muitas vezes passamos por situações e achamos que a nossa vida será aquilo ali, aquilo que resultou do que vivemos, aquilo que resultou de quem disseram que nós seríamos, aquilo que resultou dos traumas, das dores, das dificuldades. Achamos que a nossa vida vai ficar naquilo ali. E nós muitas vezes recebemos aquilo que vem, talvez da nossa família, de palavras, de situações, de lugares que vivemos. Mas a nossa origem não determina o nosso futuro, se nós observarmos o que está dentro da palavra de Deus para nós. Há pessoas que têm toda uma vida
fora do plano de Deus. Há pessoas que começam a vida fora do plano de Deus. E quando ela tem um encontro com Deus, tem um entendimento de quem Deus é, então o seu futuro é alterado. Aleluia. Então a sua vida é mudada. Eu creio. Então as circunstâncias, elas são totalmente modificadas. Então de repente uma pessoa que nasce com uma condição familiar, um lugar, toda uma questão, ela pode ter uma mudança. Alguns chamam assim: eu vou mudar o meu destino. Pois eu digo que Deus é que muda a história das pessoas. Mais do que mudar de destino, é uma mudança de história. Eu passei algumas situações da minha vida e que eu creio que Deus mudou o meu destino. Eu guardo duas frases comigo muito significativas. Claro, tem outras frases, mas eu vou falar essas duas que trouxe essa mudança. A primeira é da minha mãe. Eu lembro que eu passei uma questão em que eu fui humilhada por um pastor, que na época foi um pastor que eu tive, e ele simplesmente me lançou uma mentira, mas na hora eu não entendi que era uma mentira. E ele disse assim: olha, Deus mandou te dizer que você não é pastor. Ele me visitou essa noite e falou comigo. Então aquilo ficou. Bom, eu era muito crédula com relação às pessoas. Achava que todos que estavam na igreja eram santos. E eu acreditei naquela palavra. Eu fui embora para minha casa, muito humilhada. E eu disse: Deus, então eu entendi tudo errado. A minha mãe não sabia de nada, mas passou em frente de casa, ela tinha que falar alguma coisa, ela percebeu que eu tinha chorado, e ela olhou para mim, apontou o dedinho dela, e ela disse assim: nunca deixe ninguém dizer para você que você não é uma bênção. Então aponta o seu dedinho profético aí para a pessoa que está pertinho de você. Fala: isso aí. Nunca deixe, fala. Ninguém dizer que você não é uma bênção. Então muitas vezes o inimigo da minha e da tua alma quer mudar o teu futuro, daquilo que Deus determinou para a tua história, daquilo que Deus planejou para você. Muitas vezes o inimigo da nossa alma quer mudar o nosso trajeto para um futuro de bênção, para um futuro de salvação, para um futuro de cura, de libertação. Mas Deus é aquele que muda a nossa história. E uma outra situação, eu também estava passando um momento muito difícil. Muitas pessoas acabaram por me trair como pastora, me abandonaram, me caluniaram. Então a dor era muito grande, muito grande. Aos olhos humanos não havia um escape, mas a certeza de que o Senhor estava cuidando, ela não foi tirada do meu coração. Porque o meu problema que eu estava vivendo não tinha nada a ver com Deus. Eram pessoas que estavam causando uma situação. E eu conversando com uma missionária, eu gosto muito dela, que ela tinha ido lá na igreja dar alguns cursos importantes sobre evangelização. Ela ligou para mim para ver algumas coisas, né, desses cursos e tal. Ela disse: o que está acontecendo?
Aí eu falei meio que por cima, para não expor muita coisa. Ela falou para mim desse jeito pelo telefone: olha, eu sei que hoje você está passando algo difícil, mas o teu futuro é glorioso. Aquilo veio como uma cura, como um bálsamo. Porque o que eu entendi? Que era momentânea aquela situação. A dor é momentânea. O mal ele é momentâneo. O deserto ele é momentâneo. A dificuldade é momentânea. A enfermidade é momentânea. Até a morte, a separação é momentânea. Porque logo estaremos todos diante de Deus. Então, a tua origem não determina o teu futuro. Quem determina o teu futuro é Deus. A dor que você está vivendo hoje não determina o teu futuro de dor, mas determina que Deus cura. Seja que tipo de dor for, ou física, emocional, espiritual, algo na família, Ele transforma toda uma situação. Obrigado. Então eu quero falar para vocês sobre algumas pessoas dentro das Escrituras. Como esses dias foi falado muito, então vamos falar de Davi de novo? Amém. Davi, ninguém dava nada pelo Davi. Menino, cuidava das ovelhas do seu pai. E um pastor, naquela época, ele ficava escondido. Ele não era bem visto. Ele não era convidado para os banquetes, casamentos, porque o pastor fedia a ovelha. Cheirava mal. Porque ele dormia com as ovelhas nas cavernas, protegia as ovelhas, comia com as ovelhas, falava com as ovelhas. Ele era uma pessoa só. Na idade de Davi, um adolescente. Se era casado, toda a família ficava junto, na caverna, escondido. Ninguém sabia quem era Davi. Ninguém sabia quem era Davi. E ninguém sabia quem Davi seria. Nem o pai, nem a mãe. Ninguém sabia. O pai não sabia, a mãe não sabia, os irmãos não sabiam, nem o profeta Samuel sabia quem era Davi. Só Deus. Ei, Deus. Ninguém sabia dele. Tanto é que quando ele chega lá, pai e a mãe não mandou chamar, mas Deus mandou chamar. Aleluia. Louva a Deus, Deus. Ninguém sabia que aquele menino era um rei aos olhos de Deus. Grande Deus. E assim foi. A origem dele não determinou o futuro dele. Mas quem ele amava e servia, que viu o coração dele, é que determinou o futuro dele. Então assim Deus faz conosco. Você não sabe quem é essa pessoa que está sentada perto de você. Você não sabe quem é a criança que está na tua casa. Você não sabe quem será esse adolescente, esse jovem, esse homem, essa mulher. Você não sabe quem será. E às vezes a gente olha para uma criança, para um adolescente, para um jovem, e a gente não dá nada, até fala a palavra que não deve. Você imagina que Davi era um rejeitado, mas que Davi, eles falavam, até hoje alguns judeus, alguns sábios falam que ele era um bastardo. A palavra de Deus conta de uma mulher chamada Raabe, que era uma prostituta em Jericó. Mas essa prostituta protegeu 2 espias. E por causa disso ela teve a salvação dela e de toda a
família dela, toda a parentela dela. Meu Deus. E essa mulher foi salva da destruição de Jericó, mas essa mulher também foi salva porque creu no Deus de Israel. Essa mulher era bisavó de Davi. E essa mulher, que era uma prostituta, faz parte da genealogia de Jesus. Então a origem dela não determinou o seu futuro. A palavra de Deus também fala de uma mulher que não era bem vista, era bem mal falada. Em João capítulo 4 fala dela. Jesus encontra aquela mulher que buscou água ao meio-dia no poço. E Jesus conversa com aquela mulher e descobre, e fala para ela: você teve 5 maridos, o que você tem agora não é teu. Ela teve 6 relacionamentos. Ao meio-dia não era hora de buscar água, mas ela não podia ter muita proximidade com as mulheres da época, que a água era tirada antes do nascer do sol. Aquela mulher foi tratada por Jesus, foi curada por Jesus, foi liberta por Jesus. Glória a Jesus. Teve uma grande revelação que Jesus falou para ela. Deus é Espírito, importa que os seus adoradores o adorem em Espírito e em verdade. Agora já chegou a hora. Está aqui, já chegou a hora em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em Espírito e em verdade. Olha que revelação. Foi para ela que Jesus disse: a salvação vem pelos judeus. Foi para ela. A origem dela não determinou o futuro, porque ela saiu dali, ela foi pregar para toda a cidade, e por causa dela, Jesus ficou 2 dias naquela cidade, e toda a cidade de Samaria foi salva. Aleluia, Jesus. Talvez tenha sido a primeira missionária, uma cidade inteira. Então a origem daquela mulher não determinou o futuro dela, porque Jesus estava no caminho dela, e Jesus está no nosso caminho. Jesus está no caminho de toda a humanidade. O problema é que Jesus no caminho, as pessoas se desviam dele. Nós vimos as situações grotescas que aconteceu na Olimpíada, zombando de Jesus. Mas aqueles que estavam honrando Jesus não podiam falar dele. Mas Deus usou muitas pessoas lá, muitos desportistas para falar. Uma delas que eu fiquei assim: meu Deus, quando você não tem vergonha de quem você serve. A skatista, a fadinha, falando que Jesus é o caminho, a verdade e a vida em Deus. Aleluia. E sabe o que aconteceu depois? Uma grande multidão se reuniu e começou a louvar a Jesus nas praças de Paris. Grande Deus, grande Deus. A sua origem não determina o teu futuro. Jamais. Quando você não tem vergonha, quando você não se desvia do caminho que Jesus preparou só para te encontrar. Obrigado, Senhor. Existe um lugar que Ele preparou para nos encontrar. Ele pode mudar totalmente a nossa história. Ele pode transformar totalmente a nossa vida. Por isso a nossa origem não determina o nosso futuro. Ou seja, como começamos a nossa vida, não determina como nós terminaremos a nossa vida. Se no caminho não desviarmos daquele que marcou um encontro precioso. A palavra de Deus diz que Jesus expulsa 7 demônios de uma mulher chamada Maria Madalena. Maria de Magdala seria, Miriam de Magdala. Magdala é a cidade que ela morava, eu tive a oportunidade de conhecer. Mas ruínas agora.
cidade de Magdala hoje é ruínas. Tem uma sinagoga, né? Ruínas de uma sinagoga. Então tem mais assim, ruínas. E tem uma outra cidade próxima ali, que é Magdala também. Mas a original é mais ruínas, no pé de uma grande montanha. Aquela mulher tinha 7 demônios. Você imagina como era a vida daquela mulher? Então a origem daquela mulher, quando ela chegou até Jesus, ou Jesus chegou até ela, era isso, uma mulher endemoniada, destruída, tomada, sem futuro, sem esperança, talvez sem raciocínio, porque uma pessoa endemoniada às vezes não tem o raciocínio. Você sabia disso? O demônio está dentro da pessoa. Mas aquela mulher teve uma mudança, uma transformação no seu futuro. Ela passa de endemoniada, ela se torna discípula de Jesus. E a palavra de Deus diz que ela estava lá quando Jesus foi crucificado. Ela trabalhou no ministério de Jesus e ela estava lá. E a palavra de Deus diz que foi para ela que Jesus apareceu primeiro. É isso que Jesus faz quando eu não me desvio do encontro que Ele determinou para a minha vida. Aquela mulher foi a primeira que anunciou Jesus vivo. Era uma mulher endemoniada, mas passou a ser uma mulher cheia do Espírito Santo. Antes, espíritos malignos, e depois cheia do Espírito Santo. O futuro dela foi mudado. A vida dela foi alterada radicalmente. Foi para ela que Jesus apareceu. Foi para ela que Jesus disse: não me detenha, Maria. Eu vou para o meu Pai, que é vosso Pai. Meu Deus, que é o vosso Deus. Não era mais uma mulher endemoniada. Não era mais uma mulher destruída. A palavra de Deus não diz por que entrou aqueles demônios, por como é que entrou, se foi um pecado, se foi uma situação, se foi uma maldição. Não diz. Mas diz que Jesus tirou aqueles demônios dela. Mas ela não ficou vazia, porque o Salvador habitou dentro dela. Então mudou totalmente a vida dela. Agora também imagine comigo Pedro. Pelo que a palavra de Deus nos diz, podemos deduzir que Pedro era um bocudo, um estupim curto. Pode ser que não seja, né? Mas é o que tudo indica. Ele andava com uma espada. Será que ele era o guarda-costas de Jesus? Ele andava com uma espada, mas ele era um pescador. E quando Jesus se encontra com ele na praia, ele diz: aí, tem peixinho aí? Não pescamos nada a noite inteira. Então vai lá, joga a rede lá, sai assim, assim, assim. Mas a gente pescou a noite inteira. Mas sobre a tua palavra eu vou. Ele foi, pescou, que precisou chamar os amigos, porque o barco já estava afundando. Ele volta e diz assim: ó, sai de perto de mim que eu sou pecador. Sabe o que Jesus fez? Vem, me segue que eu vou fazer você pescador de homens. Só que teve todo o trabalhar, porque ele era pavio curto, era um bocudão, só que ele tinha medo. Ele era medroso. Porque ele falou para Jesus: aparta-te de mim. O que Jesus disse? Não tenha medo, eu vou fazer de você pescador de homens. E nós sabemos que Pedro teve várias situações que Jesus precisou até dar umas broncas nele.
aí quando ele falou assim, ai Senhor, o Senhor não vai morrer não, e tal, arreda-te de mim, Satanás. Então eu também tinha um capetinho ali. Tinha o bichinho ali. Cortou a orelha do Malco lá. Negou Jesus. Mas quando ele foi transformado, quando ele nasceu de novo, porque não basta só andar com Jesus, você tem que nascer de novo, porque há muitas pessoas que andam com Jesus, que servem a Jesus, que vêm à igreja, tem ministérios, tem cargos, mas não se permitiu nascer de novo. Pedro andou com Jesus, viu sinais, prodígios, maravilha, gente sendo ressuscitada, leproso curado, cego vendo, surdo ouvindo, mudo falando, e pessoas demoniadas sendo libertas. Ele andou 3 anos e meio com Jesus, mas ele não era nascido de novo. Então não basta andar com Jesus, não basta viver milagres com Jesus. Pedro também fez milagres, porque Pedro foi um dos que Jesus enviou, mas ele ainda não havia nascido de novo. Porque para negar Jesus, para falar, olha, você não vai morrer não, Jesus expulsou ali. Jesus falou, olha Pedro, o diabo pediu para cirandar você. Ou seja, ele não estava em ordem com Deus, nesse sentido de transformação. Fui eu que pedi para o Pai, ó, eu que intercedi por você lá. Mas quando ele tem o entendimento da ressurreição de Jesus, depois da descida do Espírito Santo, que ele foi cheio do Espírito Santo, então ele nasceu de novo, e ele foi o primeiro. Depois da manifestação do Espírito Santo, ele foi o primeiro a pregar. 2 pregações, 8.000 almas aceitaram a Jesus. A ponto dele dar a vida dele por Jesus. Ele morreu crucificado também. Só que ele disse, eu não quero morrer igual meu Senhor, me crucifica de cabeça para baixo. Não tinha mais medo, porque ele havia tido um encontro profundo com Jesus, embora tenha andado com Jesus há muito tempo. Mas sabe aquela palavra de Jó, antes eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora de contigo andar. Grande é o nosso. Então o Senhor não quer só que você tenha uma vida rasa com Ele, Ele quer o nascer de novo. Por isso a nossa origem não determina o nosso futuro. Quando nós deixamos Jesus entrar verdadeiramente no nosso coração, para nascermos de novo, para o nosso caráter ser transformado, para a nossa maneira de falar ser transformada, e saber que a pessoa que está do meu lado tem algo que Deus determinou para aquela vida, mesmo que eu não veja, como os pais de Davi não viram, mesmo que eu não entenda. Por isso, tome cuidado com aquilo que você fala para uma criança, porque a boca profetiza e determina muitas vezes o futuro de uma criança. Por isso que nós devemos falar sempre a palavra de Deus para a criança, para que ela não passe por coisas que muitas vezes nós já passamos, mas que já o futuro que Deus determinou para aquela criança se manifeste antes que ela viva o mal adiante. Paulo, o religioso, conhecedor das Escrituras, aluno de Gamaliel, que era um bambambam daquela época, inteligentíssimo, fazia tudo certinho, segundo a lei, fariseu, um homem íntegro, mas não viu, não entendeu
o que estava acontecendo naquela época. Perseguidor dos cristãos, fazia de tudo para que eles fossem mortos, presos e mortos, preparando uma grande armadilha para prender quanto mais melhor, quanto mais cristãos mortos melhor. Mas de repente, com uma carta, tendo autorização para matar os cristãos, ele indo para Damasco, Jesus estava naquele lugar. Jesus estava ali esperando por ele. E ele teve uma grande visão, uma grande luz. E Jesus disse para ele: Paulo, Paulo, por que tu me persegues? E Paulo ficou cego e disse: quem é, Senhor? Ele disse: Jesus, aquele que persegue. Naquele momento, Paulo é levado. Paulo fica 3 dias, 3 noites sem comer, sem beber, cego. Mas aquele encontro com Jesus trouxe na vida de Paulo uma mudança radical. De perseguidor ele passa a ser perseguido. Aquele que falava contra o evangelho passa a ser o anunciador do evangelho. Deus levanta o profeta Ananias e diz: vai lá e ora por Paulo, que ele é vaso que eu vou usar. E Paulo começa a ser usado. E Paulo escreveu 13 cartas das escrituras, que as pessoas chamam de Novo Testamento, mas essa divisão ela não é correta, falar Novo e falar Velho Testamento, isso é da origem da igreja romana, não tem nada a ver conosco. Se nós usamos às vezes esse termo, tudo bem, mas não tem nada a ver conosco. Então Paulo escreve 13 cartas, e a maioria delas, sabe aonde? Na prisão. Ele sofreu naufrágio várias vezes, ele teve fome, ele teve muito para comer, ele teve frio, ele teve muito para se cobrir, tudo ele passou. Leia o livro de Filipenses. Foi açoitado, foi preso, foi apedrejado. E daí que ele disse: posso todas as coisas naquele que me fortalece. E às vezes a gente usa esse versículo: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Mas lê antes. Aí, se você passar tudo aquilo que ele passou, aí você pode falar isso. Aí nós podemos falar isso. Passar pelo menos um pouquinho, né? E por fim ele foi decapitado a mando de Nero. Quem tacou fogo em Roma e disse que foi Paulo. Nós podemos começar de um jeito, mas se nós entregarmos a nossa vida verdadeiramente a Jesus e nascermos de novo para Cristo, segundo as Escrituras, o nosso futuro será glorioso realmente. E o meu maior futuro não é algo que eu vou viver aqui na terra, a minha eternidade. O futuro glorioso não é sucesso, não é ter muito dinheiro, não é ser bem de vida, não é ter isso ou ter aquilo, adquirir aquilo outro. Isso é muito bom e Deus pode dar, Deus pode, é claro que Ele pode, se Ele quiser dar, como posso também, você também, não há problema nenhum. Mas há um futuro muito mais glorioso que nos aguarda. Aleluia, glória a Deus. Muito mais glorioso. E esse futuro, ele não fica preso à minha origem, aquilo que eu passei, aquilo que eu vivi. Existiu um menino que ninguém sabia quem ele era.
Ninguém sabia a história dele. E esse menino foi muito esperado, muito desejado. Nasceu de maneira sobrenatural. Esse menino foi perseguido, tentaram matar. Esse menino teve muitas profecias a respeito dele. Quando ele nasceu, os pais dele sabiam quem ele era. Os irmãos não sabiam quem ele era. Esse menino, ele cresceu e ninguém soube nada dele. Conviveu com pessoas e ninguém sabia quem ele era. Mas quando esse menino fez 30 anos, ele foi batizado por um homem chamado João Batista. Esse menino, já homem, foi levado ao deserto e foi tentado pelo diabo. E jejuou 40 dias e 40 noites. Esse menino, já homem, curou, libertou, ressuscitou, sarou, anunciou o reino de Deus. Alguns então começaram a entender quem ele era. Mas a palavra de Deus diz que ele veio para os seus e os seus o rejeitaram. João disse isso. E hoje muitos não sabem quem ele é. E muitos que sabem não querem. Mas muitos que sabem e o querem têm um futuro transformado. Por isso, cuidado com aquilo que você fala para uma criança. Aquele menino que foi rejeitado, até pelos seus irmãos, era o salvador deles. Talvez uma menina, um menino, uma criança que a gente fale às vezes, não sabe o que essa criança vai ser no futuro. Talvez alguém que vai salvar a tua vida na terra, no sentido de te ajudar, socorrer. Por exemplo, a Manu, você não sabe quem ela vai ser. Só Deus. Talvez ela seja uma adoradora como os pais, ou uma pregadora, como eu sou pastor. Isso no reino de Deus, mas às vezes lá fora, qual será a profissão dela? Quem ela será? Os pais não sabem tudo, mas aquele que determinou que ela viesse, já sabe o futuro dela. O Lucas, que é pequenininho, é o meu sobrinho. O Lucas nasceu de um milagre. O Lucas é um milagre. Eu sei alguma coisa do que Deus vai fazer na vida dele, mas não sei tudo. Os pais também não. Mas eu sei que o milagre nasce para um propósito. Talvez ele seja um dia um doutor, talvez ele seja um dia um professor, não sei, não sei. Não é verdade? Igual a minha sobrinha Lorena, ela é a minha princesinha. Agora o que ela vai ser? Não sei. Alguma coisa eu sei, mas eu não sei tudo. E se você perguntar para os pais, não sabem. Agora a responsabilidade dos pais, sempre liberar a palavra de Deus. Agora você imagina o que Maria e José falavam para Jesus? Se aos 12 anos ele estava ensinando no templo, eles ensinaram sobre o reino. Glória a Deus. Eles prepararam aquele menino para se tornar um homem, para manifestar o poder de Deus na vida dele como Messias. Aleluia. A tua origem não determina o teu futuro, mas o teu futuro
é determinado a partir do momento em que você não se desvia do encontro genuíno com Jesus, Aleluia. de nascer de novo. Grande amor. Feche os teus olhos. Muito. Querido Deus, Santo de Israel, não sabemos tudo de nossa vida, mas o Senhor sabe todas as coisas. A minha origem não determina o meu futuro. O que eu já vivi, o que eu já passei, não determina o que o Senhor tem para mim. Mas o que o Senhor tem para mim, o que o Senhor tem para cada um aqui, muda radicalmente o meu futuro. Muda radicalmente a minha história. Assim como aquela mulher, Jesus, que entrou lá na casa de Simão e foi chamada de pecadora. Mas aquela mulher sabia que o Senhor estava ali. Sabia que esse encontro podia mudar a história dela. Então ela chorou e lavou seus pés com suas lágrimas. Então, Senhor, ela enxugou seus pés com seus cabelos e beijava seus pés. Então ela derramou, Senhor Jesus, um bálsamo ali nos teus pés, Senhor. Um perfume agradável. E o Senhor perdoou aquela mulher. Tempos depois, Jesus, o Senhor mudou totalmente a vida dela, a família dela. O Senhor ressuscitou o seu irmão Lázaro. O Senhor ministrou sobre a sua irmã Marta. E ali na casa dela, o Senhor sempre ia, em Betânia. E depois que o Senhor ressuscitou, ela novamente te ungiu, preparando o Senhor para a sua morte. A transformação da vida daquela mulher foi tão radical, que o Senhor disse a Marta: Marta, está tão preocupada com tantas coisas, mas Maria escolheu a melhor parte, e não lhe será tirada. É essa transformação que muda o nosso futuro, Jesus. Escolher a melhor parte. Estar em tua presença é escolher a melhor parte. Deixar que o Senhor trate conosco a ponto de nascermos de novo é a melhor parte. Ouvir os teus ensinamentos é a melhor parte. Por isso a nossa origem não determina o nosso futuro. Porque quando nós escolhemos a melhor parte, nós estamos aos teus pés. Nós estamos diante de ti, diante da tua presença que muda a nossa história. Por isso, Senhor, nos ajude, principalmente com a nossa boca, que precisa ser modificada, que nós precisamos tomar cuidado com aquilo que falamos, com aquilo que lançamos na vida de alguém, porque nós sabemos quem é aquela pessoa aos teus olhos, quem é a criança aos teus olhos, quem é aquela pessoa mais velha aos teus olhos. Precisamos, Senhor, ouvir o que o Senhor tem preparado para estar literalmente aos teus pés, escolhendo a melhor parte. Todas esses personagens das Escrituras que são reais, e tantos outros que nós poderíamos citar aqui, Senhor, como Abraão, como Gideão, e tantas outras pessoas, Senhor, poderíamos citar aqui, que foram transformadas, que a origem dessas pessoas poderiam levar o futuro de destruição, o futuro de morte, o futuro longe de ti. Mas essas pessoas escolheram não se desviar do encontro verdadeiro contigo. Muitas foram até o Senhor, mas o Senhor já estava lá aguardando. E outras, o Senhor foi até essas pessoas, mas o Senhor já tinha preparado esse encontro. Então, Senhor, nos ajude, nos ensine, porque há algo glorioso à frente,
a algo de vitória, de bênção, de salvação, daquilo que o Senhor quer que vivamos aqui na terra, mas principalmente esse caminhar contigo, de mudança real, que nos leva à eternidade. Que nos leva à eternidade contigo, Jesus. Ouçam? Então nos ajude, Jesus. Nos ensine, Jesus. Em nome de Jesus, eu te agradeço. Querido Deus e amado Senhor, visite cada um de nós esta noite, sabendo, Deus, que mesmo diante da condição que possamos estar hoje, não é essa condição que vai nos matar, não é essa condição que vai nos destruir, não é essa condição que vai paralisar a nossa vida. Nós vamos avançar, nós vamos romper toda a situação e nós vamos chegar aonde o Senhor preparou para cada um de nós. Então visita cada um hoje, Senhor, guarde a cada um dos teus filhos e filhas aqui, para que possamos juntos viver o que o Senhor preparou, em nome de Jesus. Amém. Põe a mão no teu coração, vamos entregar nossa vida a Jesus. Diga: Senhor Jesus, eu creio que Tu és o Filho de Deus. Perdoa os meus pecados, escreva meu nome no livro da vida. Eu perdoo e abençoo todos que tenham ofendido. Pai, Filho, Espírito Santo, entra no meu coração, ensina-me a andar contigo aqui na terra, para que eu possa viver contigo por toda a eternidade. Em nome de Jesus, nesse momento eu rejeito, renego, renuncio e desautorizo toda ação de Satanás da minha vida, da minha família, e eu os amarro, do maior ao menor, todo demônio, e bata e retirada, em nome de Jesus. Senhor Jesus, me cubra com o teu sangue, ajuste e blinde a minha armadura espiritual. Faça a mesma coisa com a minha família, em nome de Jesus. Eu fecho a porta do inferno para a minha vida, para a minha família, em nome de Jesus, e abro as portas dos céus, pelo poder que há no nome de Jesus. Ativa os meus anjos, os anjos da minha família. Fica comigo, Jesus. Amém? Eu vou me despedir de você que está assistindo. Jesus te abençoe, te guarde, e que sempre você guarde no teu coração. A tua origem não determina o teu futuro. Deus te abençoe. Shalom.